Para taquigrafar, você poderá usar o lápis ou a caneta. O lápis, em geral, ele deve ser um lápis de ponta bem macia, não um lápis duro, aquelas pontas duras não servem, porque o lápis deverá deslizar sobre a folha, então a ponta, de preferência, bem macia. Aquele lápis 6B é muito bom, mas existem outros também que são bem macios. Em geral, é bom apontar o lápis dos dois lados, caso durante o ato de taquigrafar quebre a ponta de um lado, você já vira do outro. O taquígrafo geralmente ele anda com 2, 3 lápis apontados dos dois lados. Caso quebre um, quebre outro, ou gaste, a ponta fique muito grossa, fique sem ponta, então imediatamente você troca por um outro lápis. A caneta também deve ser uma caneta bem macia, existem algumas importadas, muito boas, que deslizam bem pelo papel. Uma coisa importante, aliás, importantíssima, é o relaxamento que o taquígrafo deve ter na hora de taquigrafar. Ele deve relaxar a mão, o braço e o corpo todo. Eu costumo dizer que a taquigrafia é a arte do relaxamento. Então, ele para segurar o lápis, por exemplo, ou a caneta, ele não deve apertar o lápis, de maneira que se alguém puxar o lápis, ele não sai, porque está tão apertado que ele não sai. Não, pelo contrário, ele deve ficar bem solto. Se alguém puxar, o lápis sai. Então, primeira coisa, o lápis deve ficar bem solto. E na hora de taquigrafar, o lápis desliza suavemente pelo papel. Não pode calcar, porque taquigrafia é uma escrita muito rápida, muito leve. Então, se nós começarmos a calcar, nós vamos perder velocidade, além do perigo de quebrar a ponta do lápis. A caneta também, segurar ela com bastante leveza e ir deslizando pelo papel sem calcar, porque se calcar atrapalha a fluência taquigráfica, atrapalha a velocidade. O papel, o bloco, geralmente é bom ter um papel acetinado, quer dizer, um papel bem liso, exatamente para que a caneta ou o lápis possa deslizar bem. Se for um papel muito áspero, vai causar muito atrito e não é bom para taquigrafar. É claro que agora, na época no período do aprendizado, não há problema nenhum, qualquer papel serve, mas se for mesmo taquigrafar os ditados de velocidade, é bom escolher um papel bem liso para que o lápis ou a caneta possam deslizar bem. Então a recomendação principal é essa: taquigrafia é a arte da leveza, é a arte do relaxamento. Então não pode calcar o lápis, não pode calcar a caneta, não pode apertar, segurar a caneta ou o lápis apertando, porque isso prejudica, isso fica muito tenso, a mão, o braço fica muito tenso e não é bom para taquigrafar, porque atrapalha a velocidade, a fluência. Essa recomendação de pegar a caneta ou o lápis com bastante leveza, com a mão bem relaxada, o braço também, ela é muito importante, porque se você pegar o lápis apertando e calcar e ficar muito tenso, a mão tensa, o braço tenso, o que vai acontecer? Vai acontecer um cansaço. A mão vai ficar doendo,
o braço vai ficar doendo. Eu tenho recebido e-mail de alunos se queixando que depois que taquigrafam ditados durante um certo tempo, meia hora, uma hora, ele fica com a mão doendo muito. Isso não é natural, não é normal. É sinal de que eles estão calcando, eles estão segurando com muita tensão o lápis ou a caneta. Um outro detalhe importante no ato de taquigrafar é você pode escolher ou taquigrafar direto no papel inteiro, ou você pode fazer como eu faço, dividir aqui no meio. Muitos preferem dividir. A teoria dos que preferem dividir, eles dizem o seguinte: a mão vai vir até aqui e vai ficar só mais com a preocupação de descer. Ele não vai até lá no fim e depois ter que voltar esse pedação todo aqui para começar a taquigrafar na linha seguinte. Mas isso é apenas questão de opção. Uns preferem taquigrafar com a folha dividida ao meio, outros preferem taquigrafar com a folha na folha inteira. E há ainda alguns que fazem 3 divisões e taquigrafam com sinais bem pequenininhos e só vão descendo aqui, em vez de ir até lá e voltar esse pedaço todo, porque eles acham que se voltar daqui até aqui, perde alguns segundos. E já aqui para cá já perde menos segundos. E como taquigrafia é uma questão de segundos, o segundo conta muito em taquigrafia, muitos preferem assim. Mas é questão apenas de opção. Cada taquígrafo, na medida que vai se aperfeiçoando, vai treinando, ele vai vendo qual é a melhor maneira para ele taquigrafar.